Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações. Hoje, dia 12 de fevereiro, sexta-feira da quinta semana do tempo comum. O mistério do mal é um dos mistérios mais questionados pela humanidade em todos os tempos. Esse mal que vemos todos os dias, sentindo seu efeito maléfico na nossa vida, no dia a dia, ele vem de Deus ou vem do homem? A palavra de Deus hoje, na primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 8, responde: o mal nunca vem de Deus, meus irmãos. O mal nunca vem de Deus. Deus criou-nos para a vida e para a felicidade, provendo-nos de todas as condições para alcançarmos essa realização plena. Mas então, de onde provém o mal? Prestemos atenção nisso. O mal resulta do nosso livre-arbítrio, do mau uso das nossas opções erradas, escolhas erradas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. O mal, meus irmãos, é produto da nossa autossuficiência. Quando o homem, inflado de orgulho do seu ego, escolhe viver só, ele fecha os ouvidos, fazendo pouco caso das propostas de Deus para ele. Ele prescinde do seu amor. Assim alimenta uma sociedade moldada pelos contras-valores do egoísmo, da injustiça, da prepotência, da força sobre os mais fracos, do sofrimento e, claro, do pecado. Meus irmãos, deixar de ouvir a voz de Deus e não seguir os seus caminhos, seguir os seus passos, significa construir uma história de inimizade com o resto da criação. Aí fica a pergunta: quais são os caminhos que eu escolho? As propostas de Deus fazem sentido e são para mim indicações seguras para uma vida de felicidade? Ou prefiro ser eu próprio, presa das seduções do mundo, a fazer minhas escolhas à margem das propostas de Deus para cada um de nós? Nosso salmo de hoje é o Salmo 31. Feliz aquele cuja falta é perdoado. Ouçamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfeta, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava,
mas eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Jesus trata o surdo-mudo como pessoa. Jesus trata o surdo-mudo com benevolência caridosa. Meus irmãos, cada encontro do doente com Jesus é um encontro pessoal diferente. Encontrar-se com Jesus é passar a fazer a diferença neste mundo. Os enfermos nunca esquecerão em suas vidas que Jesus os curou. O texto proposto hoje recorda-nos de uma forma especial o sacramento do batismo, porque um dos sinais complementares propostos pelo rito batismal, com que se exprime o efeito espiritual desse sacramento, é precisamente o rito do éfeta, em que o ministro toca com os dedos as orelhas e a boca do batizado e diz: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, lhes conceda que possa logo ouvir sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Todo cristão deve ter os ouvidos abertos para ouvir e os lábios para falar. Ouvir a Deus e os outros. Não ser surdo à palavra salvadora de Deus. Fazer acontecer a necessária comunicação com os outros. Falar com Deus. Falar de Deus aos outros, sem nos calarmos, sem omitir-nos na oração, no diálogo com os irmãos, sem deixarmos de ser testemunhos vivos de nossa fé. Meus irmãos, Jesus, Verbo divino do Pai, palavra viva que habitou entre nós, continua a curar a humanidade hoje, através da sua igreja, mistério perene de salvação, ministério de salvação. Finalizamos recitando um texto do site da CNBB que resume bem essa reflexão de hoje. O texto diz assim: a comunicação é fundamental para que a pessoa possa viver em sociedade. E quem tem dificuldades para se comunicar pode facilmente ser excluído da comunidade à qual pertence. Quando vemos Jesus curar o surdo-mudo, ele não está simplesmente resolvendo o problema de saúde de alguém, mas está criando condições para que essa pessoa possa ser integrada na comunidade em que vive, que ela possa também discutir os seus valores e deixar de ser uma pessoa com dependência, mas ser protagonista de sua história e de sua própria vida. Portanto, os benefícios que Jesus propicia ao surdo-mudo vão muito além da simples cura. Portanto, meus irmãos, os benefícios que Jesus propicia ao surdo-mudo vão muito além de uma simples cura. Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.